Agora nós vamos falar da aplicação das leis de Newton, mas para problemas que envolvem blocos, né? E aí, para entender, a gente tem que compreender quais são as forças que atuam nesses blocos. A gente tem que aprender a marcar forças. E a gente tem dois tipos de força. Nós temos forças de contato e forças de campo, né? Então, uma força de contato, o objeto tem que encostar em algo. Se, por exemplo, eu tenho um objeto em cima da mesa, né? Como, por exemplo, essa caneta sobre a mesa, então ela encostou na mesa, a mesa tem uma força de contato sobre ela, né? Ela empurra, no caso aqui, o caderno para baixo e o caderno devolve a mesma força. Então a força que o caderno recebeu, ele devolve para a caneta, é ação e reação. Tudo que a caneta aplica no objeto, o objeto devolve para a caneta. Então, toda vez que um objeto estiver em contato com o outro, com a superfície do outro, existe uma força chamada normal, que eu represento pela letra N, né? E ela sempre vai da superfície de apoio para o corpo, né? Um exemplo aqui então, um exemplo muito simples, né? Vou desenhar aqui dessa força normal que ela vai ser muito importante. Então vamos supor que aqui eu tenho uma superfície e que eu tenho um bloquinho em cima dessa superfície, né? Então a superfície aplica uma força, o corpo aplica uma força na superfície e empurra a superfície para baixo e a superfície devolve essa força para o corpo. Essa força que nós chamamos de normal, né? Imagina que é o teu pé, essa superfície aqui é o teu pé e alguém pisa no teu pé, né? Então o teu pé sente uma força para baixo, mas toda a força que o teu pé recebe, ele devolve para o objeto, né? Então toda vez que o objeto estiver encostado em uma superfície, essa superfície aplica uma força chamada força normal, que eu represento pela letra N. E ela sempre forma 90 graus com a superfície de apoio, né? Vamos supor que eu tivesse numa rampa, né? Então eu tenho uma rampa e o meu objeto ele está apoiado nessa rampa, né? Então olha que interessante, né? Então tem contato dele com a rampa. Então ele empurra a rampa para dentro e a rampa aplica uma força sobre o corpo chamada normal, que forma 90 graus com a superfície da rampa. Então não é que ela é sempre vertical para cima, ela sempre vai formar 90 graus com a superfície onde o corpo está sendo apoiado, né? Uma outra possibilidade aqui também. Imagina que eu tenho uma parede e eu tenho um objeto desse jeito aqui, encostado desse jeito aqui na parede, né? Imagina que tem uma tensão aqui que gruda ali na parede. Então o objeto empurra a parede para dentro e a parede devolve uma força perpendicular a ela. Aqui está tendo contato, ó, forma 90 graus, é o símbolo de 90 graus, e essa força é chamada de força normal. Então muito cuidado com essa força normal. Qualquer objeto encostou em uma superfície, a superfície devolve uma força perpendicular a ela chamada normal. Essa força é muito importante, né? Um outro tipo de força de contato que nós temos é quando eu tenho cordas encostando nesse fio. E a força em cordas nós vamos chamar de tração e representar pela letra T, né? Então, para ficar claro aqui, esse outro exemplo, né? Então, vamos imaginar aqui que a gente tem o teto, aqui a gente tem uma corda e tem uma bolinha presa nessa corda. Então, essa corda aplica uma força sustentando o corpo e essa força ao longo do fio da corda a gente chama de tração ou tensão, representa pela letra T, né? Do mesmo jeito que se eu tiver, por exemplo, um bloquinho A, né? Aqui eu tenho um outro bloquinho que é um bloquinho B e aqui eu tenho uma corda, né? Essa corda está ligando o corpo A ao corpo B. Então, essa cordinha aqui aplica tanto uma força no corpo A como uma força no corpo B. Aqui eu tenho um par de forças ação e reação, que a gente vai ver isso com um pouquinho de cuidado, né? Então, a corda está encostada na esfera, a corda está encostada no corpo A e no corpo B. Por isso que são chamados de força de contato. São as duas mais importantes que nós vamos analisar.
Agora, a força de campo, o objeto não tem que estar encostado em nenhuma superfície, né? E aí a gente tem a força produzida pelo campo gravitacional. E essa força é chamada de força-peso, né? Como é que eu calculo o valor, o módulo da força-peso? A força-peso é a massa do objeto vezes o valor da aceleração gravitacional onde ele se encontra. A direção é sempre vertical e o sentido é para o centro do planeta, no caso, é sempre para baixo, né? Então, se você tem aqui o planeta, né? Aqui está o nosso planetinha aqui, que é o nosso planetinha maravilhoso. Você tem aqui a maçãzinha, né? Olha que interessante, né? Então, o planeta aplica uma força na maçã, na vertical para baixo. Essa força é chamada peso. Como é que se calcula o valor dessa força-peso? Você pega a massa da maçã em quilograma e multiplica pelo valor da aceleração da gravidade no local onde ela se encontra. A gente considera que para distâncias muito próximas da superfície da Terra, o campo gravitacional, a aceleração da gravidade é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, que muitas vezes a gente arredonda para 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Vai falar, nossa, professora, então vamos supor que eu tenha aqui uma outra possibilidade para entender isso, né? Eu tenho aqui uma mesa, né? Imaginando aqui uma mesinha, né? Ó. E aqui, eu coloquei em cima dessa mesinha, eu coloquei uma caixinha, né? Essa caixinha tem 3 quilogramas, né? Lógico, se eu estou na superfície da Terra, eu tenho a força da gravidade, a caixinha não está flutuando, então a Terra aplica uma força para baixo, né? Chamada peso. O peso vai ser a massa da caixinha vezes a gravidade. Se eu considerar que a gravidade, a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, quanto vale a força peso puxando a caixinha para baixo? 3 vezes 10, isso aqui é igual a 30 newtons. Mas a caixinha não tá acelerando, né? Ela, como tem uma força, ela não está sendo puxada para baixo, ela está em equilíbrio. Por quê? Porque a superfície da mesa, na qual o corpo está em contato, aplica uma força de contato chamada normal. Então, eu tenho a normal para cima e se o corpo está em repouso, a normal anula o peso. A normal é igual a 30 newtons, né? A gente não pode esquecer, se esse corpo está em equilíbrio, então o que acontece? A soma de todas as forças, que eu chamo de força resultante, tem que ser igual a zero. Se eu tenho 30 newtons para baixo, a normal tem que ser 30 newtons para cima. Por isso que o corpo está parado em cima da mesa, tá? Um outro detalhe importante, né, é o par de forças ação e reação. Se a Terra puxa a maçã para baixo com uma força-peso, a maçã puxa a Terra para cima com o mesmo valor da força. Eu sempre tenho um par de força, ação e reação, tá? E a ação e reação sempre atuam em objetos diferentes. Então, a ação está na maçã, a reação está na Terra. Ação e se você chuta a bola, por exemplo, quem sente a ação é a bola, quem sente a reação é o teu pé. Ação e reação sempre estão em objetos diferentes. Por isso que a normal e o peso não constituem um par de força, ação e reação, porque o peso e a normal, as duas forças estão atuando na caixinha, né? Então, apesar de ação e reação terem mesmo valor, terem mesma direção em sentidos opostos, por que normal e peso não é um par de força, ação e reação? Porque nunca ação e reação atuam no mesmo objeto, tá bom? Então, essa informação é importante por quê? Porque a gente vai resolver agora problemas de blocos, né? E para resolver problemas de blocos, a gente vai ter que seguir uma sequência muito importante aqui, né? Então, quando a gente tem problemas com blocos, qual a sequência que a gente vai resolver? Primeiro, isolar os corpos. Eu vou fazer um exemplo de desenhar um corpo separado do outro. Depois, marcar as forças em cada corpo. Então, marcar ver se tem peso, se tem normal, se tem tração, que forças que tem aí em cada um dos corpos, né? Depois, indicar o sentido da aceleração. Tá acelerando para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Quarto, escrever a segunda lei de Newton para cada corpo. FR igual a mv para o corpo 1, para o corpo 2.
Se houver um único corpo, eu tenho uma única equação. Se eu tiver 2 corpos, eu vou ter 2 equações. Se eu tiver 3 corpos, eu vou ter 3 equações. E aí, se eu tenho 2 ou 3 equações, eu tenho um sistema de equações. E aí eu tenho que resolver usando, né, aquilo que nós aprendemos lá em Fundamentos de Matemática, resolução de sistemas de equação. Tá bom? Então, essa aqui é uma introdução para que a gente possa resolver problemas envolvendo as leis de Newton. E para isso, nós temos 3 exemplos. O exemplo 11, 12 e 13. Vou com muito cuidado falar do exemplo 11 para vocês, né? Vamos ler com cuidado, ele já está desenhadinho aqui, mas a gente vai ler o enunciado, né? Exemplo 11. Uma força horizontal de 10 newtons é aplicada no bloco A. Olha o bloquinho A aqui. Imagina que é a tua mão que está empurrando essa parede do bloco A, né? O bloco A tem 6 kg, o qual, por sua vez, está apoiado no segundo bloco B de 4. Então, ao empurrar o A está em contato com o B. Então, tem uma força de contato. Preste atenção que a sua mão não empurrou o B, a sua mão empurrou o A. Pelo fato do A estar encostado no B, o A vai exercer uma força em B, que não é igual à força que ele recebeu, uma força diferente, né? Se os blocos deslizam sobre um plano horizontal sem atrito, então não tem atrito na superfície onde está apoiado A ou B, qual a força em newtons que um bloco exerce sobre o outro? Então, você empurrou o A empurrou o B. Qual é a força que o A aplica em B, que é a mesma reação que o B devolve em A? Né? Como a gente tem aqui um problema envolvendo blocos, nós vamos usar o roteirinho que eu coloquei para vocês, né? Então, eu vou fazer isso passo a passo. Ó. Então, o primeiro passo é isolar os corpos, né? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai desenhar um corpo separado do outro. Então, facinho, né? Essa aqui é a primeira parte que existe. Não posso esquecer que tem a superfície, onde o A e o B estão encostados, elas estão encostadas no chão. Então, aqui a gente tem o bloco A, estou desenhando separado, e aqui nós temos o bloco B. Então, ó, desenhado aqui facinho, isso aqui não tem erro, né? Primeiro passo, ninguém erra. Então, desenhei lá o bloquinho A, e eu já sei que o bloquinho A, vou escrever aqui, ó, ele tem uma massa de 6 kg, e o bloco B, ele tem uma massa de 4 kg, né? E aproveito o desenho e já faço o segundo passo. Qual que é o segundo passo, né? Marcar as forças. Poxa vida. Então, como eles estão na superfície da Terra, tem a força de campo, que é a força gravitacional. Se a gravidade não for dada, eu sempre vou considerar que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. A força gravitacional, chamada de peso, sempre é na vertical para baixo. Então, quem que é o peso desse objeto? O peso desse objeto é a massa vezes a gravidade, ou seja, 6 vezes 10, o peso dele é igual a 60 newtons. A mesma coisa, né? Esse outro objeto tem a força gravitacional chamada peso. Quem que é o peso desse objeto? É a massa desse objeto vezes a aceleração da gravidade. Ou seja, 4 vezes 10, o peso desse objeto é 40 newtons. Bom, só tem a única força de campo, que é a força gravitacional. Onde é que o A está encostado? Ele está encostado na superfície, né, de apoio. Essa força F encosta na parede esquerda e ele está encostado no B. Então, eu tenho 3 forças de contato, né? O contato da força externa na parede esquerda tem que ser na parede correta, ó, empurrando ele nesse sentido. Essa força é dada, essa força é igual a 10 newtons, né? Ele está encostado na superfície, então a superfície devolve uma força chamada normal, né? Como o movimento dele é na horizontal, a resultante na vertical é 0. Então, se o peso é 60 newtons para baixo, a normal é 60 newtons para cima, porque ele está em equilíbrio na vertical, né? O que está acontecendo com o bloco B? Ele está encostado na mesa e está encostado na superfície do bloco A. Então, se ele está encostado na mesa, a mesa devolve uma força na vertical para cima e essa força é chamada de normal. Quanto vale a normal?
Como o movimento dos blocos é na horizontal, não há movimento na vertical. Se eu tenho 40 newtons para baixo, eu tenho 40 newtons para cima, né? E aí faltou representar a força aqui, ó, de contato do A com B. Então, ao empurrar o A exerce uma força no B. Então, ó, eu vou desenhar essa força aqui, ó. Essa é a força com que o A empurra o B. Só que ao empurrar o B devolve essa mesma força para o A. É um par de forças ação e reação, terceira lei de Newton. Então, aqui eu vou ter FBA, né? Deixa eu só desenhar os vetores aqui, acho que é importante, né? Então, o módulo do vetor F, que eu tenho o módulo do peso, né? Ou não vou representar certinho, né? Para dizer só que é um módulo. Nessa parede do bloco B não há força nenhuma, né? Então, eu já fiz o primeiro e o segundo passo, que são, na minha opinião, o segundo é o mais difícil, né? A gente aprender a marcar as forças. O terceiro passo é o quê? É indicar o sentido da aceleração. Então, olha que interessante, ó. Se o peso anulou a normal, né? E o que está acontecendo? Você está empurrando os dois blocos para a direita, então esse bloco A, ele está acelerando para a direita, ó. Esse é o sentido da aceleração, e o bloco B também está acelerando para a direita. E é importante saber que o sentido da aceleração é o sentido da resultante, né? E aí a gente vai para o quarto passo. O quarto passo é escrever a segunda lei de Newton para cada bloco. Então, eu vou escrever aqui FR é igual a M vezes A para o bloco A e FR é igual a M vezes A para o bloco B. Então, vou lá com um pouquinho de cuidado. Ó, se eu tenho 60 newtons para cima e 60 newtons para baixo, a resultante é só no eixo X, né? Com 10 newtons, empurro o corpo para a direita e F de BA para a esquerda, eu tenho forças opostas, né? A resultante de forças de sentidos opostos é a diferença. Para trabalhar sempre com uma aceleração positiva, né? E quando eu tenho forças opostas, o sentido da aceleração é o sentido da resultante. Então, significa que 10 é maior do que F de BA. F tem que ganhar de F de BA. Então, eu vou escrever a resultante como a força maior, que é 10, porque ela está no sentido da aceleração, menos a menor, que eu não sei, que é F de BA. A massa do corpo é 6 e a aceleração eu não conheço. Olha que interessante, não dá para resolver essa equação porque eu tenho duas incógnitas que eu não conheço, F de BA e o valor da aceleração. Vou fazer a mesma coisa, escrever a segunda lei de Newton para o segundo bloco. O peso anula a normal, só sobrou uma força resultante, que é F de AB, que está no sentido da aceleração. Ele está acelerando para a direita e FAB está empurrando para a direita. Então, eu vou ter que F de AB é igual a massa do bloco B, que é 4, vezes a aceleração. Também não dá para resolver essa equação sozinha. Por quê? Porque eu tenho duas incógnitas, né? Então, eu vou para o quinto e último passo. Qual que é o quinto passo? Eu vou resolver o sistema de duas equações e duas incógnitas, né? Então, eu copio a primeira equação, 10 menos F de BA, isso aqui é igual a 6 vezes A. E copio a segunda equação, F de AB, isso aqui é igual a quem? 4 vezes A, né? Eu sei que F de BA e F de AB são iguais em módulo, porque é onde eu tenho ação e reação, né? O A empurra o B e o B devolve a mesma reação minha. Então, se F de AB é 7, F de BA é 7. Se F de AB é 9, F de BA é 9, né? E aí eu posso somar as duas equações termo a termo, né? O menos F de BA com mais F de BA corta. Então, o que sobrou no primeiro lado da igualdade, né? No lado esquerdo, 10, isso aqui é igual 6A mais 4A dá 10A. 10 está multiplicando, passa dividindo. Qual é a aceleração dos blocos aqui, né? A aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, tanto do bloco A quanto do bloco B. Mas como ele pediu a força que o bloco A exerce em B ou em B exerce em A, eu posso agora voltar ou para a equação 2 ou para a equação 1 e substituir o valor da aceleração. Se eu substituir na equação 2 ou na equação 1, o F de BA e o F de AB tem que dar o mesmo valor, porque é um par de força, ação e reação. Vou substituir primeiro na 2, né?
F de AB é igual a 4 vezes A. Como a aceleração é igual a 1, F de AB, a força que A empurra B, é igual a 4 newtons, né? Se eu tivesse usado a outra equação, 10 menos F de BA, isso aqui é 6 vezes A, teria que ter dado o mesmo resultado, né? Senão eu teria errado o problema. Então, vou trocar a aceleração por 1, isso fica 10 menos F de BA, isso aqui é igual a 6 vezes 1. 6 vezes 1 é 6, então 10 menos F de BA é igual a 6, mais 10 passa subtraindo, então menos F de BA, isso aqui é igual a 6 menos 10. 6 menos 10 é igual a menos 4. Então, eu vou ter que menos F de BA é igual a menos 4. Multiplico por menos 1 dos dois lados, ou seja, F de BA é igual a 4 newtons. Então, a força com que A empurra B é a mesma força com que B retorna para A. E essa força é igual a 4 newtons. Está resolvido o exercício número 11, tá bom? Bom, vamos agora para o exercício número 12. É muito parecido, mas tem algumas coisas diferentes, né? Então, vamos lá. O exercício 12 tem o seguinte enunciado, né? Os dois carrinhos da figura abaixo estão ligados entre si por um fio leve e inextensível. A tem massa de 2 kg e B 10 kg. Uma força de 48 newtons puxa horizontalmente para a direita o carrinho B. Determine a aceleração do sistema. E para isso, ele apresenta para a gente aqui o desenho da figura, né? Tem o bloquinho B, o bloquinho A e tem a força, que é uma força de 48 newtons, né? Puxando o bloquinho B. Bom, ao puxar o A, ele puxa o B, né? Então, tá puxando os dois bloquinhos para a direita. O importante é que A tem 2 kg, deixa eu ver se eu anotei direitinho, anotei. B tem 10 kg e a força que está puxando os dois bloquinhos para a direita é uma força de 48 newtons, né? Ele quer a aceleração. Bom, como novamente é um problema que envolve blocos, eu vou seguir a sequência. Então, primeira coisa, separar os blocos, né? A gente não pode ter preguiça. Com o tempo, isso fica rápido, mas é importante que a gente faça isso com calma, né? Porque a gente tem que ter muita clareza ao resolver isso aqui, né? Então, estou separando o bloquinho B, estou separando o bloquinho A, fazendo o primeiro passo do nosso problema, né? Separa os blocos. Depois de separar, daí a gente marca as forças sobre eles, né? Então, aqui eu tenho o bloquinho B, massa 10 kg, né? Então, eu vou escrever MB é igual a 10 kg, né? E aqui nós temos o bloquinho A, então MA, ele é igual a 2 kg. Não pode ter atrito na superfície. Se houver atrito, eu tenho que colocar a força de atrito que a gente ainda vai aprender, tá bom? Bom, já fiz o primeiro passo, agora eu vou fazer o quê? Marcar as forças. Então, sempre começa pela força de campo, que é a força-peso. Então, vertical para baixo, o peso aqui, considerando de novo que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, massa 10 vezes gravidade 10, o peso é 100 newtons. Bloquinho A, mesma coisa, pezinho dele para baixo, né? Massa 2 vezes a gravidade 10, o peso dele é 20 newtons. Agora eu vou ver quais são os contatos que cada bloco tem. Então, vou começar pelo B. O B, ele tem contato com a corda que liga ele no A e a rodinha dele está em contato com a superfície de apoio. Como eu estou puxando ele ao longo da horizontal, ele não se movimenta na vertical. Então, eu sei que a superfície devolve uma força na vertical chamada de normal. E como não há movimento na vertical, a normal é igual a 100 newtons, né? Mas existe uma força aqui na corda, né? O que acontece? Você puxa o bloco A, o A puxa o B. Então, essa cordinha aqui está puxando o B, né? Essa força aqui é a tração que o A puxa o B, né? Só que quando o A puxa o B, ele sente dificuldade para andar, porque tem a reação. Essa aqui é o B puxando o A para trás, né? Então, o A puxa o B para frente e o B puxa o A para trás, para fazer com que ele não ande.
Então, essa corda aqui aplica um par de força, ação e reação no A e no B. Então, já desenhei no bloco A o contato. Tem o contato nessa parede, que é o contato da força externa, que é a força F, de módulo 48 newtons. E como o bloco também está apoiado na superfície, a superfície devolve uma força chamada normal, que é igual a 20 newtons, né? Então, nós desenhamos todas as forças, né? Sentido da aceleração. Se os dois carrinhos estão sendo puxados para a direita, é lógico que eles vão acelerar para onde, né? O carrinho A acelera para a direita e o carrinho B também acelera para a direita. Se eles estão acelerando para a direita, a resultante de todas as forças sobre cada carrinho tem que ser para a direita. E é muito importante perceber que a resultante não é uma força real. A resultante é uma força que representa a soma de todas as forças reais, né? Então, força real é peso, normal, tração. A resultante é uma força fictícia que é a soma vetorial de todas essas forças, né? Bom, então vamos lá, escrever a segunda lei de Newton para o bloco B e para o bloco A. Então, vou lá, Fr é igual a m vezes A. Bom, quantas forças tem o bloco B? Normal para cima, T de AB que eu não sei quanto é para a direita, ó, T de AB está no mesmo sentido da aceleração, e peso para baixo. Como 100 para cima anula 100 para baixo, quem é a resultante que sobrou? T de AB, que eu não sei quanto vale. Então, a resultante para esse bloco é T de AB, a massa desse bloco é 10 kg e eu não tenho aceleração. Então, eu não tenho como resolver essa equação. Vou fazer a mesma coisa, aplicar Fr igual a m vezes A para esse bloco, né? Então, 20 para cima anula 20 para baixo, sobraram duas forças. Você fala, professora, mas eu não sei quanto é T de BA, será que ela é maior que 40? Não é, porque o objeto está acelerando para a direita. Se ele acelera para a direita, a resultante dessas duas forças tem que estar para a direita também. Quem que é resultante aqui? Como são forças opostas, eu vou falar que é a maior menos a menor, ou seja, é 40 menos T de BA. São forças opostas, a resultante é a diferença entre elas. A massa é 2 kg e eu quero achar a aceleração, né? Montei as duas equações, agora eu vou resolver o sistema dessas duas equações. Eu tenho lá T de AB, isso aqui é igual a 10 vezes A. E a segunda, né? 40 menos T de BA é igual a 2 vezes A. Desculpa, não é 40, é 48, né? Me perdoe. É 48 aqui, tá? Estava lá no enunciado. A força não é 40, é 48, me desculpe, tá? Bom, como é que fica isso então, né? Eu vou lá devagarzinho, ó, vou resolver o sistema somando a equação de cima com a equação de baixo. Mais T de AB com menos T de BA corta. Então, o que sobrou do lado esquerdo aqui das duas equações? 48 é igual. Somo também do lado direito. 10A mais 2A, 12 vezes A. 12 está multiplicando, passa dividindo. 48 dividido por 12 é igual a A. Ou seja, a minha aceleração do sistema é igual a quanto, né? A 4 metros por segundo ao quadrado, que é o que ele pediu, né? Se ele pedisse a força na corda que liga o corpo A ao corpo B, o que eu faria, né? Com o valor da aceleração, eu posso substituir o valor da aceleração ou na equação 1 ou na equação 2. Qualquer uma delas tem que dar o mesmo valor. Vou substituir na mais simples, né? Ó, T de AB, isso aqui é 10 vezes A. Como a aceleração é igual a 4, a tração na corda B vai ser igual a 10 vezes 4, ou seja, a tração na corda B, isso aqui vai ser igual a 40 newtons. E com isso a gente resolveu essa questão, tá? Vamos agora para a última questão, que é a questão 13, né? Vou ler lá com um pouquinho de cuidado o enunciado e a gente resolve a questão. Bom, no conjunto da figura abaixo, o bloco A tem massa 0,50 kg e o bloco B tem uma massa de 4,5 kg.
É interessante que o bloco B tem uma massa maior que A, né? E está sobre o plano sem atrito, então não há atrito aqui. Admitindo que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e o fio é inextensível, não pode ser esticado, né? Ele quer a aceleração do conjunto e a tração no fio. Você vai falar, professora, mas se eu colocar 4,5 kg de arroz em cima da mesa e colocar meio quilo pendurado, meio quilo é capaz de fazer aquele corpo deslizar? Não, porque a superfície tem atrito, né, no dia a dia. Mas aqui não tem atrito. Então, se eu tivesse aqui 4,5 kg na superfície sem atrito e soprasse, eu só teria a força pequenininha, mas se não tem uma força contrária ao movimento, que é o atrito, o corpo iria deslizar. Então, não importa, por menor que seja a massa, se não tiver atrito nessa superfície, o sistema vai deslizar, tá? Isso é muito importante. Então, tá lá o nosso sistema, né? O corpo A tem 0,5 kg, meio quilograma, o corpo B tem 4,5 kg, né? Eu quero a aceleração do sistema e a tração do bloco. Como de novo é um problema de blocos, o que a gente vai fazer? Seguir o nosso raciocínio. Separa os corpos, marca as forças e assim por diante. Então, eu vou lá pegar o bloco A, desenhar o bloco A separado. Daqui a pouco a gente marca as forças sobre ele, né? E ele tem meio quilograma. Então, vamos lá. Massa de A é igual a 0,5 kg, né? O bloco B também, só estou desenhando separado, depois eu marco as forças olhando o sistema, né? A massa do bloco B é 4,5 kg. Então, MB, massa do bloco B, 4,5 kg. Bom, que força que atua sobre eles? A da gravidade. Eles estão no planeta Terra. E a gravidade é sempre vertical para baixo. Então, vamos lá. Quem que é o peso desse bloco? É a massa vezes a gravidade. M vezes G. Nunca vamos esquecer dessa expressão, né? Então, o peso dele é meio quilo vezes 10 dá 5 newtons. Quem que é o peso do bloco B agora, né? Peso do bloco B é a massa dele, 4,5 vezes a gravidade, que é 10, o peso dele dá 45 newtons para baixo. Então, a força de campo está desenhada. Como é que eu encontro a força de contato? Olhando em volta do corpo, eu vou ver o que ele está encostando. Então, presta atenção, o bloco A não está encostado em nada, a não ser na corda, né? Então, eu tenho uma força de contato aqui no bloco A, né? Que está tentando fazer ele não descer, né? Vou chamar isso aqui a tração entre o bloco B e o bloco A, ou A e B, não tem problema. Então, olha que interessante, o bloco A só tem a gravidade puxando ele para baixo, ele encostou na corda, mais nada, né? O bloco B, ele tá nessa parede aqui, na parede da direita, encostada na corda. Então, olha que interessante, a parede da direita está encostada na corda, a corda está puxando ele para frente, ó. Então, aqui é a tração do corpo A no corpo B. E ele está encostado na mesa. Então, a mesa devolve uma força vertical, né? Por quê? Perpendicular à mesa, chamada de normal. Bom, se o bloco A desce, a gravidade, né? Puxa o bloco A para baixo, porque ele não está apoiado em nenhuma superfície, a corda empurra o corpo B e o corpo B desliza para a direita. Então, o corpo B não tem movimento na vertical. Se ele não tem, é porque a normal sobre ele também é 45 newtons. Tudo bem? Ele está em cima da mesa, a força da mesa anulou a força peso. E aí, qual o sentido da aceleração? Bom, o bloco A está acelerando para baixo e ao acelerar para baixo, acelera o bloco B para a direita. Então, a aceleração do bloco B aqui é para a direita, importante marcar isso. Em contrapartida, a aceleração do bloco A, o sentido da aceleração do bloco A é para baixo, né? Agora, eu posso escrever a segunda lei de Newton para os blocos, né? Então, vou lá. Bloco A, FR é igual a M vezes A. Bom, se a tração fosse igual ao peso, o bloco A iria ficar parado. Ele ia ficar parado e não ia puxar o bloco B. Por isso que aqui a tração tem que ser menor que o peso. Se ele acelera para baixo, essa força de 5 newtons é maior que T de AB.
E são forças opostas que atuam no bloco A. Então, quem que é resultante? É a maior menos a menor. São vetores opostos, né? Menos T de BA. A massa dele é meio quilo e eu não tenho aceleração. Então, montei a equação para o bloco A. Vamos montar para o bloco B, né? Então, vamos lá. FR é igual a M vezes A. Nesse bloco, 45 para baixo anulou 45 para cima. Então, lá, o sentido da resultante é o mesmo da aceleração. Quem que é resultante? É T de AB. T de AB é igual a massa 4,5 vezes A. Bom, montei as duas equações. O que a gente vai fazer agora? Resolver o sistema, né? Então, a gente tem 5 menos T de BA é igual a meio vezes A. A outra equação, T de AB é igual a 4,5 vezes A. 4,5 vezes A. E aí a gente vai fazer da mesma forma, a gente vai somar as duas equações, né? Então, menos T de BA com mais T de BA, zero. Então, eu tenho 5 é igual. Meio A mais 4,5A dá 5A. 5 passa dividindo, a aceleração é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Resolvemos a letra A, né? Qual a aceleração do sistema? É 1 metro por segundo ao quadrado. Qual a tração na corda que liga o corpo A ao corpo B? Bom, vou usar a equação mais fácil, né? T de AB 4,5 vezes A. Então, vou substituir a aceleração por 1. A tração na corda que liga o corpo A a B é 4,5 vezes A, como A vale 1, a tração na corda que liga o corpo A ao corpo B é 4,5 newtons. Com isso, a tração na corda também foi calculada, tá bom? Bom, no atendimento de hoje à noite, eu vou retirar mais dúvidas de vocês, tá? Até lá.